Eu estava loucamente apaixonado por uma mulher que também era minha esposa. Eu estava pronto para dar minha vida por ela, se necessário. Era insuportável para mim vê-la passando tempo com outro homem, rindo com ele, tocando e olhando para ele. Isso me machucou, e comecei a agir. Dentro da organização, assumi o disfarce de um contador sênior, uma fachada que protegia a verdadeira natureza do meu trabalho da minha esposa e amigos. Eles permaneceram inconscientes do meu profundo envolvimento em um papel altamente perigoso. Em vez disso, eles me viam como um mero funcionário de escritório, um mal-entendido que frequentemente resultava em piadas e comentários como empurrador de lápis ou arquivista. Embora eu não apreciasse suas provocações e humilhações, eu vivia com o conhecimento da minha posição real dentro do FBI. Nosso círculo social, consistindo de indivíduos com papéis influentes e empreendimentos bem-sucedidos, apenas destacava a lacuna entre suas percepções e minha realidade. Suas carreiras prestigiosas faziam a mim parecer insignificante, fomentando um sentimento de inadequação dentro de mim que muitas vezes me fazia querer revelar meu verdadeiro papel na agência para eles. Somando-se à humilhação, eu sentia desconforto de alguns membros da minha família em relação à minha profissão, o que intensificou minha luta interna. Comparado a todos os nossos amigos, eu ocupava a posição menos glamourosa, apesar de ser no FBI. Apesar da minha forte vontade de revelar a verdade e receber o reconhecimento que meu trabalho merecia, acordos rígidos de confidencialidade me mantiveram em silêncio. Assim, eu lutei com o peso da decepção deles. Minha amada esposa, Erika, sempre ficou ao meu lado, assegurando a todos que meu emprego no FBI era seguro e expressando orgulho do meu trabalho. Ela nunca se preocupou com minha segurança no campo, me valorizando por quem eu era além da minha profissão. Nosso casamento foi construído com base na força e no amor, e eu a estimava profundamente. Apesar da nossa proximidade e do vínculo compartilhado, doía-me esconder esse segredo dela. Depois de 23 anos no Bureau, me vi no caminho para uma promoção, convidado para descer junto com meu parceiro, Roger Sykes. Meu nome é Brock Williams, e nos últimos 5 anos, fiz parte de uma operação secreta encarregada de erradicar células terroristas dentro dos Estados Unidos. Com várias missões bem-sucedidas em meu currículo, eu estava sendo considerado para uma função significativa que provavelmente seria minha tarefa final antes da aposentadoria em 7 anos. Como mencionado anteriormente, a natureza do meu trabalho exigia sigilo absoluto, com até mesmo meus amigos mais próximos e familiares desconhecendo os perigos que eu enfrentava. Eu não podia revelar muito para Erika, pois minha posição exigia autorização de alto sigilo e estrita confidencialidade. Apesar dos desafios, consegui compartimentar minha vida profissional e manter uma fachada de normalidade como marido. Meu disfarce de contador do FBI forneceu cobertura para minhas viagens e deveres. Na verdade, eu fazia parte de uma equipe clandestina que se infiltrava em algumas das perigosas redes terroristas do país, protegendo nosso país de ameaças iminentes. Ao longo dos anos, vários membros da minha equipe enfrentaram ferimentos e até mesmo fatalidades em serviço. No entanto, esses incidentes nunca ultrapassaram os limites da minha vida pessoal com Erika. Dadas as minhas viagens frequentes, esta viagem em particular não foi inesperada para ela. Informando-a de que eu estaria fora por 2 noites voando até o escritório de DC, despedi-me dela às 4 da tarde enquanto meu parceiro Roger passava para me buscar em casa. Erika, minha amada esposa, me deu um beijo carinhoso e acenou para nós enquanto partíamos. Nossa narrativa é sobre Erika, nossos filhos e nossa jornada de 25 anos como cônjuges. Erika e eu nos cruzamos durante nosso primeiro ano de faculdade, a partir de então, nos tornamos inseparáveis. Universalmente reconhecidos como almas gêmeas, nós personificávamos o casal ideal. Logo após a faculdade, nós nos casamos e pelo quarto de século subsequente, cultivamos uma união idílica. Criando 2 filhos extraordinários que agora estavam na faculdade, nós ansiosamente antecipamos minha aposentadoria em 5 anos. Nunca Erika me deu motivo para ciúmes ou dúvidas em suas afeições. Pelo contrário, ela parecia ter orgulho da minha carreira no FBI, demonstrando constantemente admiração por mim na presença de nossos entes queridos. Enquanto eu exercia minhas funções no FBI, Erika prosperou como gerente de escritório para um contratante do governo local, encarregada de autorização de alto segredo devido à natureza sensível do trabalho da agência.
reverenciada por seus colegas e por mim, seu devotado marido, Erika, aos 47 anos, manteve seu charme com uma figura mantida por meio de sessões de ginástica diligentes e dietas saudáveis. Parecia que tínhamos tudo, e como minha carreira estava à beira do avanço, eu ansiava pela perspectiva de finalmente revelar meus esforços passados para Erika, caso eu garantisse a promoção para diretor assistente. Durante todas as minhas viagens, eu sempre me despedia de Erika com um beijo caloroso e afetuoso, acompanhado de palavras amorosas trocadas entre nós. Para a diversão de Roger depois de 25 anos de no caminho para o aeroporto, Roger brincou: Roger, eu apreciei aquela mulher desde o dia em que a conheci na livraria da faculdade. Ela é meu tudo. Claro, eu amo meu trabalho, a excitação e o sucesso que alcançamos, mas sem ela, eu não seria nada. Estou ansioso por essa promoção, não apenas pelo avanço na carreira, mas para passar mais tempo com ela e finalmente revelar a verdade sobre meu trabalho. Tem sido desafiador manter isso em segredo todos esses anos, e mal posso esperar para compartilhar com ela depois de todo esse tempo. Enquanto dirigíamos para o aeroporto, eu ponderei sobre minha vida, silenciosamente expressando gratidão por suas bênçãos. Meus filhos, minha esposa, nossa saúde e a realização dos meus sonhos, tudo me encheu de apreciação. Fiasco do aeroporto. Ao chegar ao portão, encontramos um atraso de 1 hora, durante o qual nos ocupamos com o trabalho em nossos laptops no saguão do aeroporto. No entanto, 1 hora se estendeu para 2, culminando no cancelamento do nosso voo devido a problemas mecânicos com a aeronave. Apesar das tentativas de garantir um voo alternativo, todos estavam lotados, forçando-nos a remarcar para a manhã seguinte. Ao sairmos do aeroporto, tentei falar com Erika, mas seu telefone imediatamente foi desviado para o correio de voz. Dada a propensão para uma transição para o correio de voz, presumi que seu telefone provavelmente sofria de bateria descarregada, um problema recorrente que ela havia negligenciado em resolver comprando um novo. No entanto, resolvi comprar um para ela neste fim de semana. Brock, estou faminto e, por sorte, estamos passando pelo Emilos no caminho para casa. É hora de um jantar suntuoso pago pela empresa e sugiro que façamos uma parada. Excelente ideia. Estou desejando um bife suculento, e o Emilos é o lugar certo. Embora possa ser caro com a agência pagando a conta, conte comigo. Pouco antes das 20 horas, nos acomodamos em nossos assentos e pedimos nossa primeira rodada de bebidas. Discutimos o atraso do voo e deixamos mensagens com nosso contato sobre o cancelamento. Eles ajustaram o itinerário para nos acomodar e providenciaram acomodações em hotel. Eu estava na metade do meu segundo vodka martini quando Roger olhou para cima e riu. Brock, a sósia de Erika acabou de entrar no restaurante. O que quer dizer? Bem, não se vire ainda, mas essa mulher é a cara da sua esposa. Se eu não soubesse melhor, juraria que era ela. Tudo bem. Há 6 mesas sentadas bem atrás de você. Dê uma olhada e me diga que estou imaginando coisas. Virei-me lentamente e avistei a mulher que ele mencionou. Ele estava quase certo. Ela não era uma doppelganger. Ela era Erika. Minha esposa, Erika, estava sentada com um homem que eu não reconheci. Roger. Essa não é a sósia dela. Essa é minha esposa. Porra, isso não é bom. Talvez seja uma reunião de trabalho ou algo assim. Vou tentar ligar para ela de novo para ver se ela atende. Está tocando. Erika ouviu o telefone, pegou-o na bolsa, olhou para o número e recusou a ligação. Mais uma vez, foi direto para o correio de voz. Fiquei atordoado ao vê-la ignorar minha ligação e me dispensar tão casualmente. Depois de guardar o telefone, ela estendeu a mão e apertou a mão do homem, olhando em seus olhos com um olhar que ela costumava reservar para mim, agora direcionado a outro homem. Alguém que não era eu. Esta não era uma reunião de negócios. Era um encontro. Droga. Minha esposa escolheu o momento em que eu estava fora da cidade para ir a um encontro, traindo a mim e ao nosso casamento. Nunca em 1 milhão de anos eu teria previsto isso. Como eu, um investigador experiente, poderia ter perdido? A raiva ameaçou me dominar, mas, recorrendo à minha experiência, consegui reprimi-la e analisar a situação.
Roger, familiarizado com meus maneirismos, percebeu meu desconforto e entendeu a situação precária. Brock, essa situação é terrível. Qual é o nosso próximo passo? Ainda não tenho certeza. Deixe-me refletir sobre isso. Disquei o número dela novamente, mas foi direto para o correio de voz. Claramente ela tinha desligado o telefone para evitar interrupções. Deixando uma mensagem expressando minha decepção com sua deliberada evitação da minha ligação, criei um plano. Roger, você estaria disposto a me ajudar? Odeio envolver você em meus problemas pessoais, mas eu realmente poderia usar seu apoio. Absolutamente. Conte comigo, amigo. Qual é o plano? Quando eu fizer sinal, preciso que você acompanhe o convidado indesejado para fora para uma pequena conversa investigativa, se é que você me entende. Entendi. Só me dê o sinal e eu o levarei para fora para uma pequena sessão de perguntas e respostas. Provavelmente não deveríamos pedir comida porque duvido que ficaremos por aqui. Podemos pegar algo no caminho depois que terminarmos de lidar com esses dois pombinhos. Poucos minutos depois, ela se levantou do assento. Brock, ela está indo para o banheiro. Perfeito. Você o segura lá fora e eu pego o lugar dele na mesa. Vamos ver como minha querida esposa reage quando ela voltar do banheiro e me encontrar esperando. Deve ser uma conversa interessante, você não acha? Brock, eu realmente sinto muito por tudo isso. Está tudo bagunçado. Não é sua culpa. Agora vá. É melhor você se mexer. Roger se aproximou do encontro da minha esposa, seu físico imponente pairando sobre o homem. Apresentando sua identificação do FBI, ele pediu que o homem saísse discretamente. Apesar da relutância inicial, o homem aqueceu sob o comportamento autoritário de Roger. Com 1,90 metros de altura e pesando 108 kg de músculos, Roger impunha respeito da maioria. Uma vez do lado de fora, ele ativou seu gravador de voz, questionando o homem contra o carro deles. Qual é seu nome? Clark Williams. Clark, você percebeu que está em um encontro com a esposa do meu parceiro? Ele é um agente, atualmente está lá dentro com Erica. Eu não sabia que ele era do FBI. Pensei que ele fosse um contador. Mas você sabia que ela era casada? Sim, mas ela me garantiu que estava tudo bem. Você costuma sair com mulheres casadas? Não, mas desenvolvemos uma amizade próxima no trabalho. Ela trabalha para você? Sim. Você é casado? Sim. Seu cônjuge sabe sobre o encontro de hoje à noite? Não, e deve continuar assim. Isso me devastaria. Você está ciente da bagunça que fez, certo? Por que eu deveria me importar com você ou sua família depois que você destruiu o casamento do meu parceiro? Por favor, não conte a minha esposa. Tenho 3 filhos pequenos e não quero destruir meu casamento. Sinto muito por isso e não teria saído com ela se soubesse que ele não estava bem com isso. Escute, Clark. Sua esposa descobrir que você é um trapaceiro é a menor das suas preocupações agora. Há quanto tempo você está saindo com Erica? É a nossa primeira vez, eu juro. Não minta para mim, Clark. Você já dormiu com ela? Não, eu juro que esse é nosso primeiro encontro. Você estava planejando dormir com ela hoje à noite? Bem, eu não tinha planos, mas eu estava esperando que ela me convidasse para ir até a casa dela. Ela te deu alguma indicação de que queria isso? Não, mas eu simplesmente presumi que sim. Você sabe, sendo casada e tudo. Permitida a namorar fora do casamento. Tudo bem, espere aqui e não se mova até descobrirmos o que meu parceiro quer fazer com você. Senhor, estou apavorado aqui. Você pode me dar um tempo e me deixar ir? Minha esposa vai se divorciar de mim se descobrir e eu tenho 3 filhos que precisam do pai. Ah, então agora você está preocupado com sua esposa e filhos. Você não estava preocupado com eles antes de me conhecer, estava? Não, você é um babaca por namorar uma mulher casada e trair sua família. Apenas fique quieto e espere pelo meu parceiro. Não quero ouvir mais nenhuma palavra da sua boca trapaceira. Dentro do restaurante novamente depois que Roger e Clark saíram,
fui até a mesa de Erika e sentei no lugar de Clark. Segurando o grande cardápio para esconder meu rosto, senti a aproximação de Erika e reconheci seu cheiro quando ela se sentou. Sabendo que eu estava prestes a enfrentar um momento devastador em meu casamento de 25 anos, meu coração afundou. Com o meu telefone gravando secretamente, ouvi minha esposa se dirigir ao seu par, que agora era eu. Querida, estou de volta. Você encontrou algo apetitoso no menu? Clark, você poderia baixar o menu? Eu quero ver esses seus olhos cativantes. Gradualmente, eu abaixei o menu e questionei. Querida, olhos cativantes? Você se importa em explicar, Erika? Sua expressão se contorceu em choque ao me ver na sua frente, e então ela desabou na cadeira com um som incompreensível, como um animal ferido. A percepção de que era eu a fez desmaiar. Permaneci sentado, observando minha futura ex-esposa, tentando conter minha raiva. Depois de alguns momentos, uma mulher da mesa próxima, coincidentemente uma enfermeira, correu para o lado dela, pegando um guardanapo e molhando-o com água gelada. Ela aplicou gentilmente o guardanapo gelado no rosto e, logo depois, Erika recuperou a consciência. Apesar da minha gratidão, a enfermeira me lançou um olhar desaprovador. Permaneci em silêncio, minha expressão sombria e vazia enquanto observava a Erika, que tremia visivelmente enquanto eu me sentava em frente a ela, sem palavras. Ela permaneceu em estado de choque, sua confusão evidente, seu espírito despedaçado enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Com uma voz trêmula, ela olhou para mim e disse, sinto muito. Pelo que pareceu uma eternidade, nenhum de nós falou. Ela chorou e eu lutei para conter minha raiva. Finalmente, quebrei o silêncio com uma única pergunta, dita em um tom que ela nunca tinha ouvido de mim antes. Por quê? Sua compostura desmoronou mais uma vez, e ela enterrou o rosto nas mãos enquanto os outros clientes observavam a troca emocional se desenrolar. O gerente do restaurante interveio, acalmando-se apenas quando apresentei minha identificação e expliquei que minha esposa estava sobrecarregada por uma surpresa. Com isso resolvido, redirecionei toda a minha atenção para minha amada esposa. Erika, neste momento, sua parceira está lá fora sendo interrogada por Roger, e em breve estarei a par de tudo. Seria sensato me contar tudo antes que eu ouça de Roger. Estou atrás da verdade, então não se incomode em tentar enganar. Terei todos os detalhes em breve. Por que você fez isso? Há quanto tempo você é infiel? Brock, ele não é meu parceiro e eu queria uma noite fora com Clark. Somos colegas que se tornaram próximos. Foi a nossa primeira vez sozinhos. Por que você simplesmente não me disse que queria acabar com o nosso casamento? Eu me importava com você e não teria te segurado. Mas, em vez disso, você fez a pior coisa possível. Você escondeu isso de mim, me traiu pelas costas e me envergonhou na frente do meu colega. Quem sabe quem mais viu você com outro homem, em um encontro, vestida provocativamente, toda arrumada como se estivesse procurando atenção ativamente. Brock, eu não quero acabar com o nosso casamento. Eu te amo. Você me ama? Sério? Você vai mentir na minha cara? Você está em um encontro com outro homem, vestida, obviamente procurando por algo esta noite. E você diz que me ama. Isso é absurdo e você sabe disso. Não, você acabou de terminar nosso casamento de 25 anos e despedaçou o coração de um bom homem que te adorava e queria passar a vida com você. Brock, eu te amo e não quero o divórcio. Não aconteceu nada. Você não pode se divorciar de mim. Eu te amo. Eu também já te amei. Mas você já tomou sua decisão e não foi a meu favor. Você escolheu outro homem. Que assim seja. Vá em frente, fique com ele, deixe-o realizar seus desejos. Meus planos mudaram e se você tivesse atendido meus chamados em vez de ignorá-los, talvez seu casamento pudesse ter sido salvo. Mas do jeito que está, acabou entre nós. Estou indo embora de manhã, incerto de quando retornarei. Eu posso ficar em DC e deixar você para trás. Ela chorou mais forte, implorando, por favor, Brock, não faça isso comigo. Fazer isso com você? Você está delirando ou é apenas tolo? Você trouxe isso para si mesmo, não para mim.
Fique aqui. Vou falar com seu namorado e combinar com ele para te levar para casa. Não tente me contatar porque não há mais nada a dizer. Com isso, levantei-me abruptamente, olhando para minha outrora linda esposa. Erika, você está deslumbrante esta noite. Eu só queria que fosse eu que você estivesse tentando impressionar. Adeus, Erika. Uma onda de tristeza tomou conta de mim enquanto eu olhava para ela, temendo que pudesse ser a última vez que estaríamos juntos como cônjuges. Meu coração doeu quando a deixei lá, despedaçada e em lágrimas. Ouvi-la chorar enquanto eu me afastava foi de partir o coração. Conhecer Clark. Encontrei Roger do lado de fora do restaurante e ouvi sua conversa com o par dela, o que me enfureceu ao saber sobre nosso suposto casamento aberto. Virando-me para o homem parado ao lado do carro, imediatamente notei seu comportamento trêmulo e nervoso. Brock, conheça Clark, o homem que se envolveu com sua esposa. Ele é o empresário dela no trabalho, casado e com 3 filhos. Ele alega que nada aconteceu ainda e que vocês dois têm um casamento aberto. Obrigada, Roger. Casamento aberto? Isso é novidade para mim. Roger, você poderia nos dar um momento, por favor? Roger se afastou e eu confrontei Clark. Então você é quem está envolvido com minha esposa? Não, senhor, não estou. Mas você estava planejando isso hoje à noite, não estava? Acabei de falar com minha futura ex-esposa, então sugiro que não minta. Bem, é verdade. Nós compartilhamos uma conexão especial, mas esta noite foi nossa primeira vez juntos. Sinto muito, senhor. Depois de ouvir isso, falei em um tom autoritário que assustou Clark. Então você está envolvido com a esposa de outro homem? Clark, você entende a gravidade do que está me confessando? Você acha que eu sou alheio? Explique-me, por que eu não deveria levá-lo para interrogatório e iniciar uma investigação completa sobre sua vida inteira agora mesmo? Por favor, eu nunca tive a intenção de causar mal, mas agora vejo o erro que cometi e estou genuinamente arrependido. Nunca mais vou me envolver com ela em um nível pessoal, eu juro. Senhor, você mencionou futura ex-esposa, mas não pode simplesmente se divorciar dela. Ela o adora e fala muito bem de você constantemente. Francamente, nunca imaginei que ela concordaria em me ver, mas eu a convenci. A culpa é inteiramente minha. Se eu não tivesse insistido, nada disso teria acontecido. Por favor, encontre em seu coração a capacidade de perdoá-la. Perdoá-la? Isso é duvidoso. Agora, o que eu devo fazer com você? Você destruiu um casamento de 25 anos. Além de destruir meu relacionamento com Erika, suas ações vão devastar meus 2 filhos. Isso me enfurece. Você honestamente espera sair ileso disso? Clark continuou a implorar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, eu farei qualquer coisa se você pegar leve comigo. Clark, você é a menor das minhas preocupações agora. Lido com você mais tarde e fique tranquilo que terei toda a sua história de vida amanhã a essa hora. Você está em maus lençóis, mas, por enquanto, precisa levar Erika para casa. Entre. Informe-a que conversamos e que eu o instruí a levá-la para casa. Faça o que quiser com ela. Ela não é mais minha. Você cuidou disso. Agora saia da minha vista. Clark correu para o restaurante enquanto Roger e eu fomos embora em silêncio. Enquanto dirigíamos, Roger finalmente quebrou o silêncio dizendo, Brock, não acredito que ela fez isso. Sinto muito. Não sei mais o que dizer. Obrigado, mas não precisa dizer nada. Obviamente cometi um erro e pensei que tinha o casamento perfeito. Roger, eu a amava. Quer dizer, eu a amava profundamente e isso realmente me abalou. Pela primeira vez, estou perdido. Fizemos uma parada rápida para um fast food no caminho para a casa dele. Eu estava passando a noite na casa dele, planejando ir para o aeroporto pela manhã. Ao chegar, sua esposa, Mary, notou minha expressão preocupada e imediatamente perguntou o que havia de errado. Roger a informou sobre o voo cancelado e garantiu que a contaria os detalhes assim que eu estivesse acomodado no quarto de hóspedes.
Enquanto Roger relatava os eventos, Mary reagiu com descrença. Conhecendo Erika há mais de uma década, ela não conseguia compreender como tal situação poderia ocorrer. Como todo mundo, ela presumiu que nosso casamento era perfeito. Mais tarde, descobri que Erika não foi para casa com Clark, mas pegou um táxi de volta para nossa casa vazia. Clark confessou à esposa sobre suas ações, e como nada físico aconteceu, não houve divórcio. Embora sua vida fosse difícil por um tempo, sua honestidade e falta de infidelidade física salvaram seu casamento. Reunião em DC Brock, que chefiava a investigação, estava bem informado sobre a operação em andamento em Las Vegas. Ele não só se infiltrou na célula deles, mas também recrutou um de seus membros depois que eles foram presos por um incidente de atropelamento e fuga. Ele sabia que o perpetrador não passaria muito tempo atrás das grades. Hoje, ele estava em DC se preparando para transferir a liderança para o escritório de campo de Nevada. Sua promoção iminente o removeria do trabalho de campo, longe dos perigos que ele havia enfrentado nos últimos 5 anos nesta força-tarefa especial. Apesar de sua vida parecer caótica, a adrenalina de Brock aumentou quando ele expressou ao diretor seu desejo de permanecer como líder da força-tarefa e ver esse caso final concluído. Enquanto o diretor resistia, Brock permaneceu resoluto, persuadindo-o de que a promoção poderia esperar mais algumas semanas e que ele merecia estar envolvido nessa operação, uma dívida que a agência tinha com ele. A exposição da célula terrorista por Brock e seu papel fundamental em sua neutralização levaram o diretor a relutantemente permitir que ele continuasse como o agente principal no caso. Apesar de inicialmente pretender substituí-lo, o diretor instruiu James Gillard, o possível substituto, a renunciar. James, aqui é o diretor York. Preciso que você renuncie à sua posição, pois optei por manter Brock como o agente principal. Ele partirá esta tarde, e eu quero que você o informe sobre a missão. James estava claramente insatisfeito, expressando seu descontentamento enquanto o diretor ouvia. James, minha decisão é final. Alguma objeção? Não pensei assim. Brock continua no comando. Você lhe dará toda a cortesia e apoio total. Entendido? Com a autoridade do diretor York inquestionável, ele voltou sua atenção para Brock e Roger. Pegue o jato e vá até o fim. Espero vocês de volta na segunda-feira. Isto marca sua operação de campo final, Brock. Considere isso um favor, e lembre-se de que sua ausência teria permitido que esses adversários continuassem ameaçando nossa nação. Agora vá, e boa sorte. Missão encerrada. Enquanto eles seguiam para o jato do Bureau, Roger expressou sua preocupação a Brock. Brock, essa é realmente uma decisão sábia? Considerando o que acabou de acontecer, você parece estar em um lugar escuro mentalmente. Roger, eu tenho que fazer isso. Estou cheio de tanta energia reprimida e frustração por causa dos eventos recentes. Preciso canalizar essa energia para essa operação e limpar minha mente. É a única maneira de conseguir me concentrar e resolver meus problemas pessoais. Ao encontrar James no aeroporto, eles seguiram para a área de preparação para a operação. Embora James tenha permanecido educado, era evidente que ele não estava satisfeito com Brock assumindo o comando. Apesar do ego ferido, ele manteve seu profissionalismo e ofereceu seu apoio a Brock. Eles estavam cientes da reputação de Brock e o tinham em alta conta. Após horas de planejamento, eles pretendiam desmantelar a célula terrorista pouco antes do nascer do sol na manhã seguinte. Às 5h15 da manhã seguinte, vários escalades com luzes apagadas estacionaram silenciosamente na esquina da discreta casa-alvo. Uma equipe de 6 homens vestidos com equipamento tático moveu-se em direção à propriedade-alvo de uma casa próxima. Normalmente, o líder da equipe se posicionava na parte traseira do grupo enquanto eles arrombavam a porta e entravam na residência do suspeito. No entanto, nessa ocasião em particular, Brock desviou do protocolo e assumiu a liderança, avançando para o desconhecido, apesar das objeções vocais de James. Inabalável, Brock permaneceu focado em eliminar a ameaça e desmantelar a célula terrorista, desconsiderando todas as vozes dissidentes ao seu redor. Motivado por uma descarga de adrenalina e uma poderosa mistura de raiva, dor e frustração, Brock invadiu a residência. Gritos ecoaram em meio ao caos acompanhados pelo estalo agudo de tiros. No entanto,
Em meio à comoção, a voz autoritária de Brock soou, ordenando urgentemente que a equipe evacuasse o local. Seu comando foi acionado pela assustadora percepção de que um dos criminosos estava usando um colete e sua mão estava perigosamente perto do mecanismo de gatilho. Bob ficou preso entre a entrada da cozinha e o perigo imediato representado pelo criminoso. Ele mais uma vez transmitiu instruções pelo microfone em seu fone de ouvido, ordenando que todos deixassem o prédio imediatamente. Envolvido em um tenso impasse com o indivíduo do Oriente Médio, ele se esforçou para acalmar a situação volátil e evitar uma explosão desastrosa. Conforme a tensão aumentava, Brock rapidamente reconheceu a figura diante dele como Ahmed Mosul, um terrorista notório na lista dos mais procurados do FBI. Todos os agentes evacuaram com sucesso o local, junto com 4 terroristas apreendidos. Agora, eram apenas Brock e Ahmed se encarando. Eles ficaram imóveis, olhando nos olhos. Brock sabia que Ahmed estava prestes a detonar a bomba, mas tentou desesperadamente dissuadi-lo. Então, uma porta na cozinha se abriu com um rangido, e uma menina confusa de 5 anos surgiu, testemunhando a cena tensa. Ahmed, não faça isso. Pense na sua filha. Deixe-a sair de casa. Por favor. Ainda assim, Ahmed permaneceu firme e ativou o gatilho. Brock se preparou para a explosão iminente, mas, para sua surpresa, nada aconteceu. Apesar dos esforços de Ahmed para detonar a bomba, ela não explodiu. Aproveitando o momento, Brock rapidamente mirou sua pistola calibre .45 e deu 2 tiros fatais na cabeça de Ahmed. Enquanto Ahmed caía no chão, Brock agarrou a jovem e fugiu pela porta da frente. Carregando a garota, Brock correu cerca de 15 pés para longe da casa no momento em que a explosão ocorreu. A explosão desencadeou uma série de explosões de outros explosivos na casa, criando uma poderosa onda de choque que deixou Brockier inconsciente sob os escombros. Vale ressaltar que a garota permaneceu ilesa, protegida pelo corpo de Brock da explosão mais forte. As ações rápidas de Brock salvaram as vidas de 6 agentes do FBI, incluindo seu parceiro e uma jovem. No entanto, a força da explosão jogou Brock mais de 20 pés na rua. Como resultado disso ele sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, incluindo queimaduras significativas. Aparentemente, o mecanismo de gatilho finalmente acionou a bomba e outros explosivos na casa. A condição de Brock era crítica, levando os médicos a levá-lo a um renomado hospital militar com um centro de queimados excepcional. Reflexões de Erica após seu retorno a Walter Reed em DC. Ela manteve uma vigília constante ao seu lado por dias. Apesar de sua traição anterior, ela foi aclamada como a esposa de um herói, sem nenhuma menção de suas ações passadas. Desesperada por respostas sobre o acidente, ela questionou repetidamente aqueles ao seu redor, incluindo Roger, mas sem sucesso. Depois de suportar uma semana de silêncio, ela implorou ao diretor para divulgar a verdade. Diretor, por favor, preciso saber o que aconteceu. Não aguento mais essa incerteza. Venha comigo, Erica. Levando-a para um escritório isolado, ele fez sinal para que ela se sentasse. Erica, o que estou prestes a revelar é estritamente confidencial. Entendo que você tem uma autorização de alto sigilo e essa informação se enquadra nessa classificação. Seu marido tem sido um agente-chave em uma unidade antiterrorista secreta nos últimos 5 anos. E isso não pode ser verdade. Ele trabalha como contador no escritório de campo. De fato, esse é o disfarce dele, mas ele é nosso bem mais valioso, responsável por desmantelar inúmeras células terroristas em todo o país. Erica, seu marido é um verdadeiro herói. No entanto, devido à natureza sensível de seu trabalho, ele nunca pode ser reconhecido publicamente por suas contribuições extraordinárias. Em silêncio atordoado, ela sentou-se lá, seu corpo inteiro zumbindo com a percepção de que cada vez que seu marido saía de casa, ele enfrentava um perigo desconhecido para ela, mas ela nunca se preocupou. Ele não era apenas um herói para a nação, ele era o herói dela também. A diretora sentou-se em silêncio, permitindo que ela absorvesse suas palavras. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela processava tudo. Erica, Brock recebeu uma promoção para diretor assistente com um caminho claro para eventualmente assumir minha posição. Em vez disso, ele escolheu permanecer na operação que iniciou,
adiando a promoção até seu retorno. No entanto, o que descobrimos é que ele violou os regulamentos desta operação, assumindo a liderança de uma maneira semelhante a um indivíduo inexperiente ou imprudente. Seu choque era palpável enquanto ela olhava para o diretor, boquiaberta. Diretor York, você acha que ele queria ir para outro mundo? Erika, Roger me informou sobre seus problemas conjugais após o incidente. Ele falhou em me informar sobre o estado de espírito de Brock, uma quebra de protocolo que o teria impedido de ser destacado após tamanha reviravolta emocional. É possível que descobrir sua infidelidade tenha desencadeado uma cadeia de eventos que levaram a esse resultado trágico. Estamos rezando por sua recuperação. Os outros agentes sofreram ferimentos leves e precisarão de algumas semanas para se recuperar, mas temos esperança de que Brock saia do coma em breve. Ó Deus, isso é tudo culpa minha, não acredito que fiz isso com ele. Era para ser uma coisa única. Sinto muito por tudo isso. Erika, somos todos falíveis como humanos e propensos a erros. Era crucial para você saber a verdade sobre seu marido e sua importância para a agência. Por favor, não hesite em entrar em contato se precisar de alguma coisa durante sua estadia. Com essas palavras ele partiu, deixando-a sozinha, em meio às lágrimas. Sentada ali, ela não conseguia deixar de pensar em seu próprio remorso e tolice. Com a cabeça baixada nas mãos, ela se dirigiu à sala vazia. Brock, sinto muito profundamente. Você é o único homem que eu já amei. O que eu fiz foi perverso e egoísta. Clark sempre foi tão gentil comigo, e quando ele me convidou para jantar, eu aceitei. Eu sabia que era errado, mas algo me compeliu. Por favor, me perdoe. Não quero mais ninguém. Por favor, volte para mim. Isso é tudo culpa minha. Suas palavras se dissolveram em soluços até que uma enfermeira que passava percebeu sua angústia. Reconhecendo-a, a enfermeira a guiou para uma cama desocupada, administrou tranquilizantes e permitiu que ela descansasse. 24 horas depois, ela emergiu de seu sono profundo, desorientada a princípio. Mas então a conversa com o diretor voltou e as lágrimas brotaram novamente. Sentindo sua angústia, a enfermeira próxima perguntou se ela estava bem e então repassou a notícia de que Brock havia recuperado a consciência algumas horas antes. Com a esperança renovada, ela pulou da cama e correu para o quarto do marido. Parada na porta, ela ouviu Roger conversando com Brock, que agora estava acordado. Brock, o que diabos foi isso? Por que você entrou correndo daquele jeito? Você estava tentando se matar? Brock desviou o olhar. Oh, meu Deus! É por isso que você queria liderar essa operação? Você estava procurando uma rota de fuga? Brock, tantas pessoas se importam com você, e essa seria uma saída covarde. Eu sei que dói, mas isso não é uma desculpa. Roger, você é meu melhor amigo e parceiro, mas você não entende isso. Não posso mais ficar aqui. Minha vida não tem mais sentido. Não consigo viver sem Erika. E ela não precisa mais de mim. Me chame de covarde ou o que quiser, mas nós terminamos e eu não consigo continuar sem ela. Essas palavras partiram o coração dela. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela passava por Roger e corria até seu marido, que estava atordoado com a cena que se desenrolava. Ao ver isso, Roger saiu silenciosamente do quarto para dar a eles uma chance de ficarem sozinhos. Querido, sinto sua falta. Eu te amo. E não suporto a ideia de te perder. Por favor, perdoe sua esposa idiota e volte para mim. Eu sei tudo sobre o acidente e o que você fez. Foi tão imprudente. Por favor, prometa-me que você nunca mais fará algo assim. O diretor me contou tudo. Não acredito que você carregou o fardo do seu trabalho todos esses anos sozinho. Deve ter sido insuportável. Você é uma pessoa incrível e é meu. Você pode me ouvir, senhor? Você não vai me deixar, ela disse com um sentimento que não sentia há anos. Brock permaneceu imóvel, simplesmente absorvendo o abraço e o calor da mulher que ele havia amado por tanto tempo. No entanto, quando ele sentiu os braços dela ao redor dele, a dor da traição dela surgiu mais uma vez, fazendo com que lágrimas brotassem em seus olhos. Testemunhando sua angústia,
Ela foi tomada pelo remorso, desejando desesperadamente se retratar de suas ações daquela noite fatídica. Por favor, não chore, meu amor, Eric implorou. Estou aqui e nunca sairei do seu lado. Eu te adoro profundamente e permaneceremos juntos eternamente. Sinto muito. Cometi um erro terrível e imploro seu perdão. Diga que você ainda me ama. Brock permaneceu em silêncio, preso em um turbilhão de emoções conflitantes. Ela tinha sido o único objeto de sua afeição, mas ela tinha se entregado a outro. Embora ele não pudesse compreender seus motivos, ele escolheu por enquanto aceitar suas desculpas e tentar acalmar a dor dentro de seu coração. Após um silêncio prolongado, ele reuniu seus pensamentos e se dirigiu a Erika pela primeira vez desde aquela noite. Erika, ver você com outro homem destruiu meu mundo. Eu te amei com todo o meu ser, tolamente acreditando que você retribuía. Eu deveria ter percebido seu descontentamento, entendido que eu não era o suficiente para você. Naquele momento a vida perdeu o sentido sem você e eu quase dei boas-vindas à morte durante a cirurgia. Mas parece que o destino tem outros planos para mim. Agora estou perdido, sem saber o que fazer. Pela primeira vez, sinto-me incerto sobre tudo. Fui consumido pelo pensamento de que minha vida tem sido uma fachada. Perguntas inundam minha mente. Você já esteve com outras pessoas? Há quanto tempo você está infeliz? Eu só quero paz, para que essa dor no meu coração desapareça. Eu queria poder desaparecer. Erika, sem você a vida parece sem sentido. Brock, por favor, não diga isso. Eu te amo e estou aqui por você, eu prometo. Não há mais ninguém. Eu cometi um erro terrível, foi só isso. Eu não o quero. Você tem que acreditar em mim. Quando você deixou cair o cardápio naquela noite e eu vi seu rosto, minha vida inteira passou diante dos meus olhos. Naquele momento eu percebi tudo e o pânico me consumiu. Eu queria desaparecer para poder me relacionar com o que você está sentindo. Mas você tem que confiar em mim, nunca houve ninguém além de você. Aquela noite não significou nada para mim, apenas um momento fugaz, eu juro. Erika, eu vi como você olhou para ele, como você segurou suas mãos. Eu vi o amor em seus olhos. Então eu notei como você ignorou meus chamados e me empurrou para fora de sua mente. Você me enganou, se encontrou com ele no momento em que eu estava fora. Quantas vezes isso aconteceu? Quantos outros homens? Você consegue entender o que estou pensando agora? Estou pensando que me casei com uma mulher enganosa e infiel que me trai quando não estou por perto. Oh meu Deus, não, isso nunca aconteceu antes, você tem que acreditar em mim. E em um tom contido, por quê? Por que eu deveria confiar em você? Você é desonesto. Como posso confiar em alguém desonesto? Você deliberadamente saiu com outro homem sem me informar ou expressar qualquer insatisfação com nosso casamento. Não, me desculpe. Mas não sei como confiar em você de novo, você me machucou, Erika. Você quebrou meu coração, violou nossos votos e feriu minha alma. Precisamos discutir o que aconteceu, mas por enquanto preciso que você vá embora. Preciso de tempo para curar e processar isso. Eu ainda te amo e isso não vai mudar, mas preciso contemplar nosso relacionamento e seu futuro. Erika sentiu sua dor profundamente, percebendo que ela vinha de suas ações egoístas. Como ela poderia explicar ao marido que não tinha sentimentos por Clark, que era apenas um evento único para injetar alguma excitação em sua vida longe das responsabilidades da maternidade, para combater a solidão e o tédio? Era para ser uma noite simples, bem vestida, um jantar agradável, talvez um pouco de afeição, mas nada mais. Ela não desejava isso, mas tinha responsabilidade. Ele compreenderia? Ela poderia reconquistá-lo? Enfermeiros tiveram que intervir para acalmar Brock. Eles a levaram de volta para sua cama de hospital, explicando que Brock precisava de paz e sossego e que sua presença o estava perturbando. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela refletia sobre sua conversa com seu marido. Ela se sentia à deriva sem ele, mas sabia que ele estava certo. Eles precisavam se comunicar e determinar se o relacionamento deles ainda tinha futuro.
Ela não tinha certeza se ele poderia perdoá-la, mas estava preparada para fazer o que fosse preciso para acabar com o relacionamento deles. A chegada das crianças Brenda e Robbie, seus filhos, chegaram naquela noite ao saber do despertar dele e conversaram com a mãe para reunir mais informações. Erica revelou tudo, caindo em lágrimas enquanto seus filhos assistiam espantados. Ambos abraçaram a mãe, tentando acalmá-la e oferecer a afeição muito necessária. Robbie falou primeiro. Uau, saímos para a escola e nossos pais de repente se tornam adolescentes rebeldes. Vocês dois estão se comportando como crianças e agora parece que temos que ser os adultos. Isso arrancou uma risadinha de Erica, que finalmente parou de chorar. Brenda, mais perto da mãe, começou sua pergunta. O que você estava pensando? Indo a um encontro? Você é casada e o papai te adora. Como você pôde fazer isso com ele? Essas palavras atingiram Erica profundamente enquanto ela olhava para o chão. Somos amigos há anos e meio que concordamos em jantar. Mãe, não minta para mim. Você não faz esse tipo de coisa. O que você estava pensando? Eu senti falta de vocês, crianças, e com o papai viajando, eu fico sozinha. Foi emocionante ter um homem mais novo me convidando para sair e eu cometi um erro terrível. Vocês têm que acreditar em mim. Não aconteceu nada. Robbie interrompeu. Mãe, eu conheço o pai e se ele te viu com outro homem, isso é ruim. Diga-me, mãe, quantas vezes você saiu com ele? Só dessa vez. Que tal um almoço, só vocês dois? Quantas vezes? Essa é uma situação diferente. Bobagem, quantas, mãe? Não tenho certeza, algumas. Brenda balançou a cabeça. Mãe, você não é ingênua. Não finja. Mãe, você já beijou ou deu as mãos? Algo íntimo assim? Robbie perguntou. Ela permaneceu em silêncio, apenas olhando para o chão. Droga, mãe. Como você pôde trair o pai desse jeito? Por favor, ajude-o a entender. Preciso da sua ajuda. Prometo que nunca mais repetirei tal erro. Eu faria qualquer coisa para desfazer isso. Eu não deveria ter ido jantar ou deixado ele chegar perto. Eu sei melhor. Brenda balançou a cabeça e declarou, vou falar com o papai. Ele pode me ouvir. Mas, mãe, estamos profundamente decepcionados com você. E agora você não é nossa pessoa favorita. Machucar o papai é inaceitável. E se você não fosse minha mãe, eu colocaria um pouco de juízo em você. Robbie, fique com a mamãe enquanto eu converso com o papai. Ao conhecer o papai pela primeira vez, Brenda pegou a mão dele e disse a ele o quanto o amava e sentia falta dele. Os dois choraram quando Brenda o abraçou. Então ela contou a ele o quão chateada a mãe estava e que eles acreditavam que nada tinha acontecido naquela noite nunca antes. Brenda aconselhou a consultar um psicólogo e lidar com isso antes que ele a deixasse. Ela disse que depois de 25 anos, você pode pelo menos dar a ela uma chance de se explicar e tentar consertar alguma coisa. Brock amava sua garotinha e a presença dela de muitas maneiras aliviava seu sofrimento mental. Eu te amo, Brenda. E obrigada por vir me visitar. Para ser honesto, não sei bem o que fazer com sua mãe. Você sabe o quanto eu a amo e adoro, mas a percepção de que ela queria ficar com outra pessoa realmente virou minha cabeça. Vou pensar no que você disse, mas não vou prometer nada. Poucos minutos depois, seu filho Robbie falou com seu pai do ponto de vista de um homem e explicou que eles nunca foram próximos e, portanto, sua mãe nunca o desrespeitou. Pai, você precisa se levantar e perdoar a mãe. Ela nunca te traiu com aquela pessoa ou qualquer outra pessoa, então ela não te desrespeitou. Mamãe e você pertencem um ao outro e, já que nada aconteceu, você tem que perdoar um erro dela. Ela está realmente machucando o pai e precisa saber que você não vai abandoná-la. Ele entendeu que Robbie era próximo da mãe e prontamente aceitou seus comentários. Filho, prometi à sua irmã que trabalharia nas coisas, faria terapia, mas não posso fazer promessas ainda. E filho, quando eu estiver melhor e de pé novamente, precisamos discutir o que respeito e casamento significam. Ok, pai, eu entendo, mas lembre-se do que eu disse.
A mamãe nunca te traiu. Você ainda é o único amor dela, então não desista dela sem lutar. Brock tinha orgulho dos filhos e dos esforços deles para aliviar sua dor. 2 semanas depois, Brock recebeu alta, alugou uma casa e passaria por reabilitação no Walter Reed Medical Center por mais 2 meses. 1 ano depois, Brock havia ascendido ao cargo de diretor assistente e agora estava residindo permanentemente em DC. Erika havia retornado para casa, se esforçando para vender a casa que eles chamaram de lar por 1/4 de século. Durante os 6 meses que passaram separados, Brock em DC e Erika de volta para casa, eles se envolveram em 6 meses de aconselhamento matrimonial por meio de teleconferências do Zoom, o que parecia estar rendendo progresso enquanto buscavam a reconciliação, apesar de encontrarem alguns momentos difíceis. Apesar da luta contínua de Brock com demônios pessoais, ainda havia uma falta de intimidade. No entanto, durante a cerimônia de formatura de Brenda, quando eles se reuniram como uma família, as coisas começaram a parecer mais normais enquanto refletiam sobre sua vida compartilhada. Naquela noite no hotel, eles fizeram amor pela primeira vez desde a noite fatídica, com Eric expressando seu profundo desejo por ele por meio de beijos, abraços e lágrimas de alegria. Ela prometeu ser a melhor esposa possível. 2 meses depois, a casa deles foi vendida, e Erika se mudou para a luxuosa casa de Brock em DC, a que ele havia comprado para seu novo emprego. Era uma oportunidade de deixar o passado para trás e começar de novo com a mulher que ele amava acima de tudo. 3 anos depois, Brock ascendeu à posição de diretor do FBI e recebeu vários elogios, incluindo a medalha de valor do FBI, deixando seus amigos e familiares perplexos, pois não sabiam de seu verdadeiro papel dentro do Bureau. Eventualmente, eles perceberam que havia mais em Brock do que eles haviam percebido anteriormente. A vida deles como um casal prosperou quando eles começaram a passar todo o seu tempo livre juntos. Brock viajava com menos frequência e garantiu que sua esposa nunca mais se sentisse sozinha. Depois do primeiro ano, Erika parou de se desculpar por seus erros passados e, em vez disso, se esforçou para compensá-los diariamente, reconhecendo a profundidade de seu amor pelo homem por quem havia se apaixonado anos atrás. Todas as noites, ela expressava gratidão a Deus e se certificava de que Brock soubesse o quanto ela o amava e o apreciava de todas as maneiras possíveis. Apesar de enfrentarem pequenos desafios, o amor deles perdurou, e eles passaram os próximos 20 anos juntos saboreando a alegria de seus 6 netos. Brock permaneceu profundamente devotado a Erika, grato por sua reconciliação. A felicidade deles persistiu até que Erika faleceu pacificamente no abraço de Brock após uma breve doença. Incapaz de suportar a vida sem ela, Brock seguiu seu exemplo 6 meses depois.